muito prazer que iniciamos mais um programa Diálogos do Saber. Uma parceria entre a TV FIB e o projeto do Observatório da Educação, com o apoio da CAPES, o INEP e o OBEDUC. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento, traz até você, telespectador, profissionais, pesquisadores de várias áreas para tratar de assuntos que são de interesse da população. Para iniciar o Diálogos do Saber de hoje, nós trouxemos como convidado o professor Dr. Eladio Sebastián Heredero, da Universidade de Alcalá, Madrid, Espanha. O professor é pesquisador e trabalha no Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Alcalá, campus de Guadalajara, na Espanha. Desenvolve trabalho na área de educação, com enfoque em educação inclusiva, formação de professores e didática em educação sexual. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente pode ver que os seus trabalhos, atualmente, trabalham com a educação inclusiva. E pensando em educação inclusiva, a gente sempre pensa nas crianças com algum tipo de deficiência dentro da escola, que é o mais comum. O senso comum pensa em educação especial, né? E a educação inclusiva, por alguns trabalhos que a gente andou lendo, ela abarca a educação para todos, que não seria só a educação especial. O que o senhor pode falar para a gente dessa diferença e para tirar um pouquinho essa ideia do senso comum de que educação inclusiva é educação para pessoas especiais? Bom, realmente você colocou o centro da questão bem explicadinho. É o assunto de educação para todos. O que acontece? Hoje em dia, desde metade do século passado aproximadamente, tem mudado o que significaria a educação. A educação neste momento, desde o ano aproximadamente 1980 e alguma coisa, mudou através dos encontros internacionais que iam trabalhando em um modelo diferente de escola. A sociedade mudou, a escola deixou de ser um elemento onde entravam uns poucos para ser um elemento onde entravam uma instituição onde entravam todas as pessoas. A partir desse momento, em Joinkem, na Tailândia, em um dos congressos internacionais sobre educação, se acordou utilizar o lema de educação para todos. E a partir daí continuou aquele trabalho e no ano de 1994, na famosa Declaração de Salamanca, isso se ampliou de educação para todos segundo um modelo de escola inclusiva, onde todos estão incluídos. Eu costumo dizer, muito na linha do que você falou e muito acertado do que você falou, que até uns anos atrás a educação se veia como uma educação especial para uns poucos alunos. Então se veia que tinha como um apartado da educação para as pessoas com deficiência. Hoje em dia, no século XXI, onde todos entram na instituição escolar, isso simplesmente forma uma parte da diversidade de alunos e alunas que temos nas escolas. Eu costumo falar que numa escola, em uma sala de 30 alunos, tem 30 singularidades. E as 30 singularidades são diferentes, onde encontramos crianças que têm problemas com a alimentação, onde tem crianças que têm problemas de doença, onde tem crianças que têm famílias diferentes, onde tem crianças que têm identidades diferentes, onde tem crianças que têm concepções da vida e ou religiosas diferentes, onde tem crianças com dificuldades de aprendizagem e onde também tem crianças com necessidades educativas especiais ou crianças que chamaríamos com algum tipo de deficiência. Até também temos crianças com altas capacidades. Então,
a diferença é muito grande. Nós temos muitos diferentes dentro do mesmo lugar. Agora já não poderíamos falar de uma educação especial que tem foco precisamente nas crianças com deficiência, e a gente está trabalhando com um foco nas crianças diferentes. Nas crianças diferentes porque diferentes somos todos, na diversidade. Um ensino para todos, para os que têm dificuldades e os que não têm dificuldades, para os que trabalham de uma forma e os que trabalham de outra forma, potenciando sobretudo as diferentes capacidades de cada uma e as diferentes habilidades de cada uma das pessoas que estão na instituição da escola. Professor, o senhor tocou num ponto muito interessante, que é a questão da linguagem, né? As pessoas muitas vezes não conseguem ler e interpretar as palavras de maneira adequada para determinados contextos. Então, por exemplo, nós dissemos educação especial, educação inclusiva, educação que envolve o aluno com deficiência, e aí a palavra deficiência, o senhor bem colocou, não é só a deficiência auditiva, mas aquela deficiência para o mais, não para o menos. Isso. Né? E me parece que essa linguagem, essa palavra, esse discurso, ele acaba muitas vezes sendo interpretado pela maior parte das pessoas, e é um dos entraves talvez da educação, no sentido de não conseguir entender até que ponto esse para todos significa inclusão. Né? Então, o que fazer, por exemplo, dentro das escolas que ainda dizem que estão tentando ser, né, escolas que são inclusivas, mas que a maior parte das pessoas não conseguem saber exatamente o que é ser inclusivo? É muito interessante a colocação de você. Realmente é o que da questão. Quando a gente fala, a primeira coisa é que o professor não sei porquê, o primeiro problema fala, eu não estou preparado. Essa é a primeira das questões que a gente deveria resolver. Eu não estou preparado. Se um docente fala, eu não estou preparado para ensinar, eu acho que não é docente. Então partimos da premissa errada. A primeira premissa está errada. O primeiro conceito está errado. Todo professor sabe ensinar. A questão é como deve ensinar em cada determinado momento. Então, quero partir de aqui porque é fundamental para entender a parte do meu discurso. A segunda parte é que muitas vezes quando a gente fala em qualquer tipo de dificuldade, se vê como um assunto individual. É teu problema. Poucas escolas veem que teu problema hoje é o problema dele amanhã e o problema do outro depois de amanhã. Então, o que acontece? Que não se vê o trabalho da escola como um trabalho em equipe e como um trabalho como um futuro. Se vê o trabalho como uma imediatez. Eu vou resolver, ou como vocês falam, vou quebrar o galho, a ver o que há. Mas como não... uma sociedade do consumo que quer aquilo no imediatismo, naquele momento. Naquele momento. Sem planejamento. Sem planejamento, sem organização, sem um trabalho conjunto, sem uma visão de futuro. Então, tem um monte de entraves aí que dificultam. Nós poderíamos fazer uma metáfora? Pode. Não sei, nós poderíamos fazer uma metáfora porque o telespectador que está nos assistindo é desde aquela dona de casa até um doutor, né, alguém que está embrenhado com as questões das pesquisas, da academia. Mas, digamos assim, o professor que diz assim, eu não estou preparado, não seria a mesma coisa daquela mãe que se vê grávida e diz, não, mas eu não estou preparada para ser mãe? Seria a mesma coisa. Não é? Seria a mesma coisa que o pedreiro que chega em casa e fala, não, eu não sei colocar tijolo. Seria a mesma coisa, estaríamos dentro do mesmo princípio. Que cada uma das pessoas está preparada para uma função. A função do docente é ensinar. Essa é a função do docente. Cuidado, que a função de ensinar não é recíproca. Ele pode ensinar e os alunos podem não aprender. Cuidado, são duas coisas diferentes. Ensino e aprendizagem. Mas quando você falou isso, eu falo da metáfora, rapidamente na minha cabeça me veio uma coisa que normalmente nós falamos quando falamos em escola inclusiva. A escola tem que estar preparada e a escola que tem que mudar
para receber o aluno e não o aluno adaptar-se à escola, entendeu? É a escola que se adapta ao aluno e não o aluno que se adapta à escola. É a escola que cria toda a infraestrutura para recibir a todos os alunos e não o aluno que tem que se adaptar à escola. Hoje, atualmente, em muitas escolas, em muitas salas, o aluno tem que se adaptar ao que está lá, quando deveria ser o contrário. Então, se nós partimos da base que eu falei, de que temos tantas dificuldades como nós temos, tantas diferencias como nós temos, como nós chamamos nestes momentos, tanta diversidade como nós temos dentro da escola, tem pessoas que num momento determinado, por uma parte emocional, podem ter um problema de aprendizagem. E esse problema de aprendizagem tem que ser resolvido. E é tão grave esse como o de um surdo. Porque se a gente não dá resposta nesse momento, essa criança fica desfasada e não consegue avançar. Tem crianças que, num momento determinado, agora mesmo estamos com problemas de identidade sexual, já que o tema é, por exemplo, identidade sexual. São garotos e garotas que estão na época da adolescência e têm um problema de identidade sexual. E têm um problema que não conseguem se comunicar e comunicar as coisas e ficam com umas depressões e ficam com uns problemas internos. E não é nada, é simplesmente chegar. E este problema também é na Espanha? Todos estes problemas aparecem no mundo inteiro. Eu trabalho no mundo inteiro, trabalho no México, Chile, Peru, todos estes países, e é a mesma coisa. Normalmente são os problemas os que acontecem. Nós temos uma visão, que é uma visão de séculos atrás, de ver simplesmente essa diversidade nos alunos com deficiência. E tem outras muitas, tem outros tipos de alunos. Até mesmo o aluno que vai bem, que vai normalmente na escola e que ele tem que trabalhar também na escola e que tem que conviver com alunos que estão por cima e com alunos que estão por baixo. E tem que saber conviver, porque quando ele chega no mundo, a educação no final quer formar cidadãos. E do lado dele no ônibus, do lado dele no cinema, ou do lado dele no trabalho, vai ter uma pessoa que sabe ser diferente. Por cima ou por baixo, tanto faz. Vai ser diferente a ele, com outras capacidades, e ele vai ter que saber conviver com ele. Vai ter que saber. Todo mundo aprende, todo mundo ensina, todos têm as capacidades deles. Nós temos visto, por exemplo, para colocar um exemplo muito claro, os autistas. Os autistas têm grandes capacidades, têm autistas músicos maravilhosos que fazem uns quadros e desenham maravilhosamente bem. Temos habilidades, eles estão falando do autismo, e eles não sabem ler. O senhor tocou num assunto do autismo que eu acho muito interessante. Eu estava conversando com uma profissional da área de fisioterapia e ela estava comentando comigo que aqui no Brasil nós estamos com altos índices do aparecimento de autistas dentro das escolas, em função da vacina. Parece que tem um componente que colocam para a conservação da vacina, e lá nos Estados Unidos isso já foi inclusive proibido, né? Mas no Brasil ainda continua, e há um grande número de autistas, por exemplo, numa sala de 30, 5 autistas, né? E aqui no Brasil, por exemplo, algumas escolas, o senhor pode dizer melhor do que eu, num grupo de 30, 5 autistas ou 5 com alguns, vamos dizer assim, nos 30 vão ter singularidades, vão ter especificidades. Aí a gente entra numa outra questão que ela é tão importante quanto sentir-se preparado, né? E se preparar. É entender que eu, enquanto professor, que vou entrar para uma sala de aula, assim como o publicitário que vai fazer uma campanha, o pedreiro que vai fazer uma casa, o que ele faz antes de iniciar o seu trabalho? Não é diagnosticar? Bom, em primeiro lugar, eu quero, pelo menos, pontualizar o que você falou. Percentualmente é inviável o que você comentou. Não pode ter 5 crianças de 30. Não. É inviável, não. Aproximadamente o número de pessoas diagnosticadas com autismo no mundo inteiro está mais ou menos numa faixa de 0,5%. 0,5%. 1 de cada 200, com os diferentes níveis que tem de autismo. Estou falando desde o autismo severos até alguns indicadores de autismo. De qualquer forma, quando falamos de autismo, da mesma forma que quando falamos de algumas outras coisas, e vou colocar um exemplo totalmente diferente, por exemplo, a hiperatividade. Eu falo, meu filho é hiperativo, cuidado. Hiperativo tem que ser diagnosticado. Hiperatividade. As crianças, elas
mexem porque foram criadas assim. Elas foram criadas assim. Tem isso. Tem que se mexer, tem que se movimentar, tem que atuar, tem que ir até atuar. Se movem todas as crianças do mundo. E o problema é o justo contrário, quando elas ficam quietinhas. Quando elas ficam quietinhas, quando começa o problema. Se elas se movimentam, não tem problema. É normal. Então, cuidado. Esses diagnósticos são diagnósticos, às vezes, muito, sabe, são elementos. Desconheço o que você fala realmente, se esse conservante da vacina tem ou não tem. Só um segundo. Então, o que acontece com tudo isto? Você falou do professor preparado. Fala, a escola tem que estar preparada. Realmente, antes, eu não vou colocar o que você falou de autismo, nem vou colocar nenhuma, não vou significar nenhuma. Mas hoje em dia temos quantidade de síndromes raros que aparecem e que as crianças vêm para a escola. E de repente você entra e tem na escola um síndrome que você não sabe como se trabalha. Bom, o professor que fala que não está preparado, realmente não está preparado. Ninguém de nós estamos preparados para trabalhar com algumas destas deficiências, só que o professor é uma pessoa que se formou e que se graduou e que tem uma competência de base, que é a competência de aprender a aprender, e que tem uma equipe de trabalho junto a ele, e a equipe de trabalho normalmente está constituída por um coordenador ou orientador que sabe muito mais do que ele, e além disso tem normalmente um professor de educação especial que tem conhecimentos específicos para a ordem. E além disso, tem a rede de redes que permite adquirir toda a informação. Sim. O que acontece quando você falou? Como se prepara esse professor? Não se prepara o professor, se prepara a escola. Inteira se prepara a escola. E a escola se prepara com um processo de autoformação de escola, para ver quais são as dificuldades e como todo mundo pode contribuir para resolver esse problema específico. Porque esse problema específico vai estar na escola durante 3, 4, 5 anos. Aí é como se organiza. Aí é como se pode organizar a escola realmente. E a única solução, então, a única resposta. Se ele não pode falar, não, eu vou ter que fazer um mestrado para me especializar nisso. Não, gente. O correto seria como a escola pode se organizar com os recursos que tem para formar-se, para dar atenção a isso. Se precisa uma formação específica, pode ser chamado um formador específico. Só que, hoje em dia, professor, o coordenador pode se formar e trasladar a informação, ser um transmissor da informação. Tá, só uma pessoa. O professor de pedagogia, o professor que trabalha, o professor de educação especial, os professores de educação especial que estão, podem dar auxílio. E também, se a gente vai nas redes de saúde, normalmente eles acudem e te explicam quais são as características que tem essa criança, não sei o quê, para você conhecer mais. Então, não precisa ir muito longe para se formar. Pode se formar dentro da escola. O problema é que às vezes temos medo, nós mesmos, de essa novidade, desse cambio, de ter, e sobretudo ter que modificar. E só para fechar este grande problema. O grande problema que nós temos também, que é um problema também universal, não é um problema do Brasil só, o problema é que ainda muitos professores não têm saído dos métodos escolásticos do século XIX. Com uma pedagogia diretamente e umas didáticas diretamente dirigidas a um método tradicional. O professor fala, o aluno escuta, fica calado lá, você trabalha no seu caderno, faça o seu trabalho, fica calado aqui. Não. Hoje em dia, esses métodos já não funcionam. Quando a gente visita países que realmente estão trabalhando de forma diferente e que conseguem ver a instituição escolar como com essa inclusão e essa educação para todos, trabalham entre pares, entre os próprios alunos, ensinam entre iguais, trabalham com trabalhos cooperativos, desenvolvem projetos. Eu convido a todos vocês a ver um filme que está no YouTube que se chama Bridge Project, Projeto Ponte. É um filme maravilhoso que fala de outra forma de trabalhar, o mesmo que a gente trabalha. Projeto Ponte, Bridge Project. Professor, o senhor colocou bem claramente que então é a escola que tem que estar preparada para trabalhar com a diversidade. Sim. E aí nós entramos em um outro entrave, porque a palavra diversidade causa um tamanho de um medo, porque ela é muito complexa, né? E as pessoas, geralmente quando pensam na diversidade, pensam na questão da sexualidade e não na diversidade como um todo, como o próprio indivíduo é um sujeito heterogêneo. Ninguém é igual todo o tempo. Vai se mudando ao longo
cada dia eu não sou a mesma pessoa amanhã e assim por diante. E aí um ponto que eu achei muito interessante que o senhor colocou foi: a escola deve estar preparada com recursos, preparada com recursos humanos, recursos didáticos e tudo mais. E aí nós entramos numa outra área que é da sua competência, que é a área curricular. Como adaptar um currículo para essa diversidade? Bom, realmente esse é meu tema de trabalho fundamental, porque eu trabalho com um tema que são as adequações curriculares para alunos com necessidades educativas especiais. Neste caso sí que estamos falando con alunos con deficiencia, seja por cima ou seja por baixo, tá? Seja por a parte superior ou por a parte inferior. Então, como se adapta? Primeira coisa que nós devemos também deixar muito claro, que adaptar não significa separar. Adaptar não significa separar. O que falo com isso? Falo com isso que um professor numa sala de aula está com todos os alunos em sala de aula e toca explicar hoje as plantas. E então fala, vamos explicar as plantas. As plantas, tem plantas que têm flores. A ver, você, um aluno com deficiência, você colore esta florzinha e continua para o resto da sala. Então, não sei o que, as plantas têm, as flores têm pétalas, as plantas têm galhos, sabe, se reproduzem de tal forma, precisam água. E a outra criancinha está fazendo. Isso não é adaptar o currículo. Adaptar o currículo é saber que eu posso pegar do currículo, para que todas as crianças aprendam. Eu coloco um exemplo, às vezes muito claro, quando dou curso sobre isto. O exemplo da divisão. Normalmente o professor, quando começa a divisão, começa a partir da tabuada e faz a inversa da tabuada e coloca a divisão na lousa. Quando eu trabalho com escolas que querem empezar a explicar a divisão com alunos e tem alunos que têm dificuldades de aprendizagem de qualquer tipo, por qualquer causa e qualquer origem, que podem ser muitos, não simplesmente uma deficiência, o que eu falo para eles, em primeiro momento, é: por que você não sai no pátio e fala para as crianças pegar pedras? Eles pegam pedras, e aí vamos a dividir as pedras, vamos a contar pedras, vamos a contar 40 pedras, vamos a dividir em 2 montões. Vamos a dividir em 4, vamos a dividir em 5, fazem diferentes divisões. Uma criança que tenha dificuldades de aprendizagem, isso que é manipulativo, ele compreende, sabe que é a divisão. Provavelmente uma criança que tenha uma deficiência intelectual nunca vai chegar a dividir no conceito que nós chamamos de divisão. No conceito, mas vai saber dividir. Vai saber dividir em 4, dividir em 5, que é uma divisão de 4, uma divisão de 5. Vai saber dividir mais pedras, vai saber dividir menos pedras. Então pode chegar um momento no qual eu dei para ele uma máquina mágica que eu inventei, que se chama calculadora. E dou para ele. E enquanto as crianças, o resto das crianças estão fazendo contas de dividir bem complicadas, ele pode ver se ele sabe reconhecer os números, colocar os números na máquina mágica, fazer e ver, comprovar se os amigos estão fazendo bem as contas. E corrigir as contas dos amigos. Se a gente trabalha em equipe de uma forma diferente, é possível trabalhar assim. E com isto falo, se o exemplo que eu dei antes das plantas, a gente chega e fala, todos vocês, vamos estudar uma planta, mas todos vocês, primeiro, vamos a ver que planta a gente vai estudar. Vocês vão fazer um desenho da planta, vamos a colocar as partes da planta. Vamos pegar uma planta de aí, do mato, vamos pegar uma plantinha. Tem um talho, tem umas folhinhas, tem uma flor, vamos a dividir aqui. Algo normal, algo material. Estamos vendo isso que tem aí. O aluno é capaz de ver isso aí, o aluno é capaz de aprender isso aí. Posso pegar uma flor e dividir, estas são as pétalas, estas são as sépalas, cada uma das partes. Ele, mesmo que amanhã ele esqueça que o importante não é isso, mesmo que amanhã ele esqueça, ele tem contato com esses conteúdos, ele tem contato com essa informação, e alguma coisa resta. Mesmo com deficiência intelectual, e alguma coisa vai restar. Isso é uma outra forma de trabalhar. Agora, se você explica a lição e pretende que eles depois respondam na fichinha que está escrita, é impossível. Ele não sabe. É verdade. Então, temos oportunidade para que ele trabalhe de uma forma diferente. E estamos trabalhando a mesma coisa. Para uns vão ser pedir escrever e para outros que realizem. Se você trabalha, tem uma máxima também
que não é minha, mas que eu adotei como minha, não todas as crianças têm que estar fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. E não todas as crianças respondem às perguntas das mesmas formas. Não tem que dar oportunidade para que cada criança se expresse da forma que é. Okay? Professor, gostaria de continuar aqui a conversa por muito tempo, mas o nosso programa está chegando ao fim. Só para fechar essa nossa conversa aqui, nós falamos da escola, falamos do professor, falamos dos alunos que estão envolvidos. O senhor disse que nós devemos ter um trabalho em equipe. E a família? Sabia. Obrigado pela pergunta, porque não podia faltar. Eu, de alguma forma, quando falei em equipe, incluindo as famílias. Realmente eu penso que as famílias é o mais importante. Até, em primeiro lugar, porque constitucionalmente, ou seja, a Constituição dá a obrigação de formar e de educar aos filhos da família. E a família dá esse poder, otorga essa possibilidade para a escola. Então a escola tem algo que não é dela, é simplesmente proteção dos pais. O que acontece? Que agora, hoje em dia, aquilo mudou. Esse esquema que é constitucional, isto está na Constituição, mas agora mudou. Agora parece que a escola e ainda reclama. Eu penso que o trabalho com as famílias tem que ser fundamental. E o trabalho com as famílias começa desde o momento que a escola, que nós falamos desta escola que cresce junto, são movimentos de escolas que aprendem. Né? Nestes movimentos, deste tipo de escolas, o que primeiro se faz é ter um projeto compartido. Compartilhar o projeto. É decir, que queremos para os nossos filhos? Compartilhar o projeto. Trabalhar junto. Segundo elemento, abrir a escola para os pais. Abrir escolas para os pais não significa chamar eles, justamente no momento que a criança tem um problema. A gente chama eles para tudo. Tem que chamar para tudo. E terceira questão, abrir as aulas para os pais. Tem experiências maravilhosas. Eu mesmo participei de uma experiência, não estou falando de nada, mas eu participei de uma experiência que se chama Escola de Experiência. Escola de Experiências que os pais preparavam a lição, iam um dia na sala de aula a dar a lição, os pais, os professores. E um pai ou uma mãe a dar uma aula. Por que iam lá? Porque aquele dia o pai ou a mãe era o professor. E para o menino era o pai dele ou a mãe dele que estava de professor, o professor lá. E quando chegava aquele momento, ele simplesmente organizava para que a sala ficasse bem, para que todo mundo ficasse bem, porque ficava muito atento, porque no próximo dia era o pai ou a mãe do outro. Por certo, eu falei pai ou mãe, mas são muitas as mães que participam deste processo. Sim, e além de tudo isso, há uma reconstrução do papel dos pais, do papel do professor e até a simbologia do lugar que ocupa o professor na vida também dessa criança. Né? Que não é apenas um profissional que está ali para a transmissão do conhecimento. Né? Está para educar. Está para educar e para ajudar esse sujeito a se tornar um ser humano. Exatamente. Um cidadão com todas as responsabilidades. Sim, integralmente falando. Né? Professor, foi um prazer conversar com o senhor. Gostaria de saber se o senhor pode deixar conosco um e-mail ou alguma coisa para contato. Sim, por suposto. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a entrevista, a possibilidade de comunicar-me um pouco com o pessoal que assiste este programa. E se alguém quer contactar-me, o e-mail é eladio.sebastian@gmail.com.es. Vai aparecer na telinha, todo mundo vai poder ver e entrar em contato. Agradeço mais uma vez por outras oportunidades que poderão surgir, o senhor vir de novo falar conosco, né? Por suposto, muito obrigado. O programa fica por aqui. Sugestões para dúvidas que quiserem que sejam sanadas, só entrar em contato com o e-mail reginamomesso@uol.com.br. Até mais!